Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 21. Tendo-lhe os fariseus perguntado quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: O reino de Deus não virá com aparato. Não se dirá, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 20 a 21. São Cirilo. Como o Salvador mencionasse frequentemente o reino de Deus, quando discursava para as gentes, os fariseus aproveitavam-se desta ocasião para ridicularizá-lo. Tendo-lhe os fariseus perguntado quando viria o reino de Deus, como se dissessem, ironicamente, antes que chegue o reino de que falas, haverá morte na cruz. Nosso Senhor, porém, mostrando paciência, em vez de pagar a injúria com injúria, não deixa sem resposta aqueles que lhe tinham em tão pouca conta. Respondeu-lhes: O reino de Deus não virá com aparato, querendo dizer, não buscais saber quando há de retornar o reino dos céus. É unicamente para o benefício de cada homem que nosso Senhor diz o quanto segue, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Isto é, o poder para alcançá-lo reside em vosso íntimo, porque todo o homem justificado pela fé e pela graça de Jesus Cristo e adornado das virtudes cristãs, há de alcançar o reino dos céus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 22 a 25. Depois disse aos seus discípulos: Virá um tempo em que vós desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vós dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá. Não vades, nem os sigais, porque assim como o clarão brilhante de um relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiro, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 22 a 25. São Beda. Ou ainda, chama de dia de Cristo seu reino futuro, que esperamos. E diz com muito propósito um só dia, porque na glória da felicidade vindoura não haverá trevas. É bom o muito ansiar pelo dia do Senhor, mas não devemos nos deixar levar por ilusões e devaneios, cuidando que esteja próximo, pelo que diz, e vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo acolá. Não vades, nem os sigais. E diz esplendidamente que o clarão há de brilhar sob o céu, porque o juízo final far-se-á debaixo do céu, isto é, nos ares, segundo as palavras do apóstolo. Seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16. De modo que, se nosso Senhor há de vir julgar como um relâmpago, ninguém se poderá ocultar, nem mesmo no interior da própria consciência, porque o fulgor do juiz penetrará todas as coisas. Em resposta do Salvador, pode também fazer referência àquela vinda sua que sucede todos os dias na igreja. E como os hereges
muitas vezes se punham a atacá-la, dizendo que a doutrina que esposavam era a mesma fé de Jesus Cristo, os fiéis de então acabaram por desejar que Nosso Senhor voltasse à terra por um dia, se tanto fosse possível, para declarar qual era a verdadeira fé. Disse: e não o vereis, porquanto Nosso Senhor não está obrigado a retornar num corpo visível para ensinar novamente a verdade do Evangelho, que já difundira por toda a terra. Ele se refere não só à geração dos judeus, senão que há de todos os réprobos, em cujas mãos o Filho do Homem haveria de muito sofrer, e de ser rejeitado e perseguido em seu corpo, isto é, na igreja. Ao falar-lhes de sua paixão, para mitigar-lhes a dor, menciona por contraste o advento glorioso, e também o faz com o intuito de preparar-lhes o espírito, para que não temessem a morte, se quisessem ser recebidos na glória do reino. Livro da Sabedoria, capítulo 17. Teus julgamentos são grandiosos e inexplicáveis. Por isso as almas indóceis se extraviaram. Os perversos pensavam estar controlando a nação santa, enquanto jaziam prisioneiros das trevas, no calabouço de uma longa noite, reclusos sob seus tetos, prófugos da eterna providência. Acreditavam passar despercebidos, com os seus pecados encobertos sob o espesso véu do esquecimento, mas estavam dispersos no cúmulo do atordoamento, sobressaltados por alucinações. Pois nem o lugar que os retinha os salvaguardava do medo. Retundavam ao seu redor ruídos aterradores, e lhes apareciam tétricos fantasmas de lúgubres rostos. Não havia fogo bastante para iluminá-los. Nem os luzeiros fulgurantes dos astros conseguiam iluminar aquela noite sinistra. Para eles brilhava somente uma massa de fogo, que ardia por si só, e, espantados por aquela aparição que não viam, a visão lhes parecia mais que macabra. Os truques da magia haviam fracassado, e sua ostentação de prudência sofria vergonhosa ruína, pois os que se comprometiam a expulsar da alma doente terrores e sobressaltos, padeciam eles mesmos um pânico ridículo. Embora nada inquietante lhes metesse medo, amedrontados pela passagem de animais e pelo sibilo de répteis, sucumbiam tremendo, negando-se a olhar o ar inevitável, pois a maldade por si é covarde e condena a si mesma. Apurada pela consciência, imagina sempre o pior, porque o medo não é outra coisa senão o desamparo dos auxílios da reflexão. Quanto menos esperança tem alguém, mais grave se torna para ele a causa da tortura. Durante aquela noite deveras impotente, saída das profundezas do impotente abismo, enquanto dormiam o mesmo sono, ou os perseguiam monstruosos espectros, ou, ao dar-se por vencidos, ficavam paralisados, pois os invadiu repentino e inesperado medo. Assim, todo aquele que aí caía, quem quer que fosse, ficava encarcerado, recluso na masmorra sem barras. Fosse lavrador ou pastor ou operário, que trabalha solitário, sofria surpreendido a sina inevitável, porque a mesma cadeia de trevas amarrava a todos. O silvar do vento, o canto melodioso das aves na ramagem frondosa, a cadência da águia fluindo impetuosa, o golpe seco das rochas ao precipitar-se,
a invisível corrida dos animais saltitantes, o rugido das feras mais ferozes, o eco retumbante nas cavernas dos montes os arrochava de medo. O mundo inteiro, iluminado por uma luz radiante, se entregava sem travas às suas tarefas. Somente sobre eles se estendia uma noite pesada, imagem das trevas que iam recebê-los. Para si mesmos eram mais pesados que as trevas. Palavra do Senhor.